Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar o que são vasos comunicantes e quais as suas consequências práticas, né? E daí, né? Por eu ter um vaso comunicante. Mas antes disso, gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se porventura os nossos vídeos são relevantes para você, gostaria de te convidar a nos ajudar se tornando membro do nosso canal. Como membro do nosso canal, além de você nos ajudar, você também tem acesso a vídeos exclusivos, a materiais escritos, exclusivos, os materiais dos nossos vídeos, alguns e-books que nós temos e por aí vai, né? Então fica aí o convite para nos ajudar. Bom, sem mais delongas, né? Vamos então ao tema, o que são vasos comunicantes, né? Bom, primeira coisa para a gente responder o que é vaso, o que são vasos comunicantes, a gente tem que falar o que são vasos, né? O termo vaso é semelhante ao que a gente tem mesmo em casa, né? As mulheres gostam muito, né, de plantas, e aí ela tem lá um recipiente onde ela coloca a terra e coloca, né, as suas plantinhas e faz, né, uma determinada, e cultiva, né, uma determinada espécie, né, de planta, né? E esse recipiente recebe o nome de vaso. Seria mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a gente usa o termo vaso em engenharia, a gente está falando de algum recipiente que vai armazenar algum tipo de fluido, né? Seja ele líquido ou gás. É daí que vem o termo vaso de pressão, quando esse vaso, né, esse recipiente está sujeito a uma determinada pressão, né, positiva, né, uma pressão maior do que a pressão atmosférica, e aí tem consequências, né, os vasos de pressões, eles têm uma série de segurança, a norma NR13, para lidar. Então, vasos são isso. O que são vasos comunicantes? O próprio nome fala, vasos comunicantes são vasos que que têm uma determinada comunicação, eles estão ligados através de alguma coisa. Então, aqui na figura, né, eu tenho aqui um exemplo, onde eu tenho, né, neste primeiro caso aqui, deixa eu colocar aqui o apontador dele. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho, né, um recipiente com com essas duas partes esféricas aqui. Aqui nesse outro lado, aqui tem um terceiro, né, uma terceira cumbuca esférica aqui. Aqui nessa parte eu tenho, né, uma parte cônica aqui desse recipiente. Nesse terceiro aqui ele tem esse formato aqui meio de espiral, né? Formado aqui, uma espécie de uma espira. E por fim eu tenho aqui esse outro que é reto, né? Então o vaso comunicante é isso, eles estão nesse caso, todos esses vasos, o vaso 1, o vaso 2, o vaso 3 e o vaso 4, eles estão interligados através dessa tubulaçãozinha embaixo aqui. Então aqui é um tipo de de vasos comunicantes. E aí vem a pergunta que não quer calar: e quais são as consequências, né? Ou o que eu costumo usar bastante, né? E daí, né? E daí? E daí que, em termos de pressão, se todos aqui estão sujeitos, estão abertos, né, esses vasos, se eles todos estão abertos, então aqui está aberto para a atmosfera aqui, então ele está aberto aqui, está aberto aqui, está aberto aqui e está aberto aqui. Quando eles estão, os vasos comunicantes estão abertos à atmosfera, ou sujeitos à mesma pressão, né, nesse caso a pressão atmosférica, e são comunicantes, né, eles estão interligados, significa que o nível do líquido contido aqui vai ter a mesma altura. Então, se eu for verificar aqui, esta altura aqui, chamar de H4, vai ser igual a essa altura aqui, considerando aqui a ponta, né, do líquido, a essa H3, que vai ser igual a essa altura aqui, que eu vou chamar de H2, que vai ser igual a essa altura aqui, H1. Então, a principal consequência é quando eu tenho um fluido em repouso, ou seja, estático, um fluido estático, e eu tenho vários vasos. Em função da pressão que eu tenho aqui nesse sistema, eles vão ocupar a mesma altura. Então, essa seria a consequência principal. E daí, de novo,
Se eles têm a mesma altura, a pressão aqui embaixo vai ser a mesma. Então a pressão aqui, vou chamar de P, essa pressão vai ser igual ao gama, que é ao peso específico desse fluido rosa, vezes essa profundidade. Independente se aqui tem mais, que nem o caso aqui, tem mais fluido aqui, até está mais escuro, né? Porque ele, né, tem mais fluido aqui, ou se ele tem menos, como é o caso aqui, não importa o formato do seu vaso comunicante, a pressão aqui na base vai ser a mesma, né? Então, no sistema, numa máquina, quando você tem vários vasos comunicantes, esse é um fenômeno que vai acontecer. E aproveitando que a gente está falando de vasos comunicantes, e se eu tivesse um escoamento? E se ao invés de um fluido estático, eu tivesse um escoamento aqui, desse escoamento, neste sistema, digamos, nesse sentido aqui. Né? Digamos que eu tenho um fluxo, uma vazão para cá. O que vai acontecer neste caso? No caso do escoamento que eu tenho, né? Isso aqui, esse tipo de situação a gente vê, por exemplo, em turbinas hidráulicas, a chamada chaminé hidráulica, aonde eu tenho, à medida que eu tenho o escoamento acontecendo aqui, aqui continua estático, né, essas ramificações, mas à medida que eu vou avançando no meu escoamento, eu vou tendo diminuição de pressão. Então o que vai acontecer? Eu vou exagerar aqui só para aparecer, né? Eu vou ter uma situação dessa forma, né? Eu não teria essa parte aqui do fluido aqui, eu não teria essa parte aqui, eu não teria essa parte aqui. Né? O fluido, ele vai ter, como ele vai ter uma pressão menor, essa coluna de líquido que vai formar vai diminuindo. Aí sim, eu teria aqui um H1, eu teria um H2, eu teria aqui um H3 e eu teria aqui um H4, né? Diferentes. E aí essa coluna aqui é chamada de coluna piezométrica, né? E a gente fala isso em outro vídeo. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo. Se gostou, compartilha, dê um joinha e deixe nos comentários também sugestões de temas para a gente abordar aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.